Vamos dar início à terceira aula do curso de Filosofia do Estado e vamos tratar mais uma vez de um autor que é um importante autor da filosofia moderna, que é Jean-Jacques Rousseau, e vamos tratar de uma obra que é um clássico do pensamento político, da filosofia política, que é do Contrato Social. Vamos começar com algumas breves informações iniciais sobre quem foi Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é um desses pensadores que realmente impressiona pela quantidade de temas que abordou, pela qualidade da sua produção. Um intelectual autodidata, extremamente intuitivo, extremamente polêmico, tinha uma escrita, aliás, impressionante, talvez um dos melhores escritores da história da filosofia, do ponto de vista da qualidade do texto que ele produzia, tinha um estilo extremamente fino de ensaio, etc., e que foi um ícone do iluminismo e um grande precursor também do movimento romântico. Uma característica que convém ressaltar do Rousseau, da sua personalidade, é que se tratava de uma personagem assim, outsider, sem uma origem nobre, que não gostava daquele ambiente dos salões parisienses, ao contrário do seu grande adversário intelectual Voltaire, que transitava muito bem por esses salões parisienses. Um indivíduo que foi perseguido, teve obras censuradas, consideradas, vistas como uma afronta aos costumes morais e religiosos da época, e que chegou, inclusive, a se refugiar um tempo na Inglaterra, a convite do David Hume, e que misturava uma perseguição, de fato, com uma mania também de perseguição, que fazia, e a vida dele era uma vida errante, solitária, cheia de confusões, enfim. Muitas dessas aventuras foram narradas pelo próprio Rousseau nas suas obras autobiográficas, em que ele fala sobre si mesmo, as confissões, e também os diálogos, o Rousseau, Juge de Jean-Jacques, enfim, que são obras nas quais ele mesmo se apresenta e tenta se apresentar na sua forma verdadeira, digamos assim, tal como ele diz. E quanto ao que vai nos interessar aqui mais diretamente do pensamento desse genebrino, Rousseau nasceu em Genebra, é o pensamento político dele, e são duas as obras que eu vou me debruçar, especificamente uma que é aquela que eu indiquei para a leitura. A primeira obra importante de Rousseau sobre questões políticas é o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, que é um texto de 1755, que foi o texto que conferiu a Rousseau, aliás, a sua fama de filósofo. Até então ele era mais conhecido, mais associado à música, ele tinha uma produção importante, crítica musical, produção musical, etc., e a partir desse texto do discurso é que Rousseau passou a ser mais reconhecido como filósofo propriamente dito, não mais como músico. E além desse texto, desse discurso, que é um texto belíssimo, o que eu vou falar aqui é do Contrato Social, que foi publicado em 1762, destacando aqui que, do ponto de vista do pensamento político, o Rousseau ele se insere numa certa tradição de pensamento que vem desde Platão, de pensar a política associada a outras questões, especialmente a pedagogia, a questão da educação. Está muito claro na República de Platão, e o Rousseau faz isso também claramente. Ele coloca sempre que a política ela supõe uma boa educação. Ela está ligada a uma boa educação. A boa política está ligada a uma boa educação. E só ressaltar também que o Rousseau, ao contrário de outros pensadores, como Montesquieu e outros, ele não é exatamente um pensador político. Ele tem essas duas obras que tratam de importantes questões, mas, acima de tudo, ele é um filósofo e é movido por uma questão mais geral sobre a natureza e a felicidade do homem. Essas são as questões que guiam a reflexão de Rousseau, e ele enfrenta a questão política como uma questão que permeia essa pergunta, digamos assim, pela natureza e a felicidade do homem. Bem, então, dito isso, vamos então
partir para uma apresentação. Eu vou apresentar o livro 1 do Contrato Social e vou fazer breves referências ao discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, só para complementar. Aí no final eu vou fazer umas observações mais gerais sobre o pensamento do Rousseau. Então vamos lá, começando pelo início do livro 1, a passagem famosa, belíssima do Contrato Social, na qual Rousseau começa deixando claro qual é a questão, né, que o move, e deixa ali também explícito um componente utópico no seu pensamento. Né? Ele diz o seguinte: quer indagar se pode existir na ordem civil alguma regra de administração legítima e segura, considerando os homens tais como são e as leis tais como podem ser. Procurarei sempre nesta investigação aliar o que o direito permite ao que o interesse prescreve, a fim de que a justiça e a utilidade não se encontrem divididas. Né? Essa observação inicial que o Rousseau faz no livro é interessante, né? Que deixa claro, de um lado, assim, o seu utopismo, ou seja, ele quer estudar as leis como podem ser, né? Como deveriam ser, não como elas de fato são, né? Então aponta para um não lugar, né? Não aquilo que é. Mas, por outro lado, ele pretende que a sua reflexão também seja útil, ou seja, não se trata de uma coisa assim, de uma justiça irrealizável, de um sonho inatingível. Né? Para o Rousseau, quem quer julgar sensatamente os governos, tais como eles existem, é obrigado a colocar, de um lado, a questão normativa de como deve ser, do que é certo, do que é melhor. Né? Mas é preciso saber o que deve ser para que a gente possa, obviamente, julgar o que é. Né? Esse é um aspecto do pensamento do Rousseau. Mas, de alguma maneira, é preciso responder a essas ambas as questões. Né? O que importa e o que posso fazer. Né? Essa segunda pergunta, o que posso fazer, modera, de certa maneira, esse utopismo. Né? Ou seja, não é qualquer coisa. É o que é possível de ser feito. Né? Na sequência, o Rousseau ele afirma que escreve sobre política, né, não porque ele é um governante ou um legislador, mas justamente porque ele não é. Ele diz, porque se fosse, ele se calaria sobre política. Ao invés de falar sobre política, ele faria aquilo que deve ser feito. Enfim, então isso é interessante. Ele está falando o que deve ser porque não é ele quem faz. Né? E em momento algum, aliás, ainda sobre essa questão do utopismo, em momento algum, Rousseau tenta realizar esse modelo do contrato social, fazer disso um programa de ação política efetivo, etc. Né? O que ele se propõe a fazer é simplesmente investigar, se perguntar sobre aquilo que convém aos diferentes povos, o que deve ser feito. Bem, logo no começo do livro, aparece a tese central de que o homem teria perdido a sua liberdade. Né? Essa é uma passagem muito bonita, na qual o Rousseau diz o seguinte: o homem nasceu livre e por toda parte ele está agrilhoado. Aquele que se crê senhor dos outros não deixa de ser mais escravo que eles. Como se deu essa mudança? Ignoro. O que pode legitimá-la, creio poder resolver essa questão. Né? Enfim, então, aqui não se trata aqui, né, e fica claro isso no início, de legitimar a servidão, mas de analisar como a sociedade a tem tornado legítima. Ou seja, o que o Rousseau quer entender é como é possível, né, que nós tenhamos essa natureza livre, que a gente tenha nascido todos livres, mas vivamos todos como que escravos, agrilhoados, presos, né, limitados, sem realizar as nossas potencialidades. Né? Enfim, então é preciso analisar o processo que nos conduziu à servidão. Esse, digamos, é um aspecto importante do pensamento de Rousseau. Analisar como a sociedade tem tornado legítimo esses processos que nos faz a todos nós escravos, todos, né? Sem exceção. Né? Esse é um aspecto interessante. Todos perdem com uma má socialização em Rousseau. Né? E como se pode pensar as bases de um verdadeiro contrato que fosse anterior a essas convenções historicamente efetivadas, implementadas. Né? Enfim, então a pergunta tem essa natureza de como que rever as bases, os fundamentos da nossa organização social. O Rousseau deixa claro, logo de partida,
que a obediência às leis não é um valor em si mesmo, né? Sendo o direito fundado em convenções, né? Não na natureza, né? O direito não é algo natural, né? Não é algo dado, né? É algo criado por nós, né? E é preciso indagar sobre quais são as convenções que fundam a ordem social, né? Essa é uma pergunta importante, fundamental em Rousseau, né? Quais convenções? Né? O que a gente fez, convencionou entre nós, estabeleceu, que fez com que a ordem social fosse essa? É preciso indagar sobre essas convenções, sobre a natureza delas, sobre a justiça delas, né? Leio uma passagem então do Contratos, na página 9, diz assim Rousseau: se eu considerasse apenas a força e o efeito que dela deriva, diria: enquanto um povo é obrigado a obedecer e o faz, age bem. Assim que pode sacudir esse jugo e o faz, age melhor ainda. Porque, recobrando a liberdade pelo mesmo direito que lhe a tinha arrebatado, ou ele tem razão em retomá-la, ou não tinham em lhe atirar. Mas a ordem social é um direito sagrado, que serve de base para todos os demais. Tal direito, entretanto, não advém da natureza, funda-se, pois, em convenções. Trata-se de saber quais são essas convenções. Antes de chegar a esse ponto, devo esclarecer o que acabo de adiantar. Enfim, então esse é o Rousseau já coloca no início do livro essa proposta, né? É preciso indagar sobre o que se funda essas convenções que instituíram a nossa ordem social, né? E é preciso também ter claro que a gente só deve obedecer essas ordens estabelecidas e suas leis quando as convenções que a constituíram, que a fundaram, são legítimas. Quando a fundação da ordem social se dá por uma imposição, pela mera força, disso não deriva, a gente vai ver na sequência, nenhum dever de obediência, né? A gente, assim, como diz Rousseau, numa frase muito bonita, um povo é obrigado a obedecer e o faz, age bem. Assim que pode sacudir esse jugo e o faz, age melhor ainda, né? Então, diante de uma ordem justa, você obedece para evitar um mal que pode acontecer a você. Mas na medida que você pode desobedecer e alterar isso, melhor ainda, né? Enfim, então essa é uma advertência importante que o Rousseau faz várias vezes. Vamos agora tratar da questão do estado de natureza e dos direitos naturais, tal como aparece nesse livro 1 do Contrato Social. Rousseau ele começa destacando que a mais antiga e a mais natural das sociedades é a família, é a organização familiar, baseada na necessidade que os filhos têm dos pais para poderem sobreviver, dos cuidados, né, para sobreviverem. Assim, o vínculo natural da casa, aliás, o vínculo natural, ele cessa tão logo essa necessidade cessa, ou seja, tem algo de natural na família como um elemento, um dispositivo, digamos assim, fundamental na perpetuação da espécie humana, mas tão logo a necessidade cessa, ou seja, os filhos não mais dependem dos pais para sobreviver, o que prevalece ali não é mais uma ordem algo da ordem da natureza, mas sim das convenções, né, de como uma família se organiza, passa a ser algo muito mais convencional. E se continuam unidos, né, os membros dessa família, e se o fazem voluntariamente, o fazem por convenção e não mais de maneira natural, né? Então, mesmo a família, entendido como esse núcleo, é também, em grande medida, algo de ordem convencional. O Estado nem se fala. O Rousseau reconhece a existência, então, de uma liberdade comum que decorre da natureza do homem, cuja primeira lei consiste em zelar pela própria conservação. Então, logo atinge-se a idade da razão, torna-se, e nos tornamos assim nosso próprio Senhor, nos tornamos também o único juiz para decidir sobre os meios adequados à nossa própria conservação. O Rousseau retoma, de certa maneira, um debate com teóricos do direito natural, isso no livro do Contrato Social, em especial com Grotius e com Hobbes, que ele vai criticar justamente, né? Por quê? Porque, segundo a leitura que o Rousseau faz, esses autores tradicionais aí da teoria do direito natural, que antecederam a Rousseau, eles deixaram de buscar o que deve ser, aquilo que deve ser, para simplesmente olhar para os fatos e se preocupar mais em justificar aquilo que já é, né? Enfim, então Rousseau coloca em questão justamente a natureza dessa ordem estabelecida que os teóricos do direito natural procuram justificar.
Né? Para Rousseau, a política não é justificada nem pela natureza, nem pelo interesse, nem pela força e nem se trata de um fato consumado. Né? Então, o projeto de Rousseau tem muito mais a ver com um questionamento da ordem, da própria ordem estabelecida, né? Sem se curvar a ela, sem admiti-la como sendo da natureza das coisas. Né? Leio uma passagem na página 12 do Contrato Social, diz Rousseau: o mais forte nunca é bastante forte para ser sempre o senhor, se não transformar sua força em direito e a obediência em dever. E na sequência diz assim: a força é um poder físico, não vejo que moralidade pode resultar de seus efeitos. Ceder à força é um ato de necessidade, não de vontade. É, quando muito, um ato de prudência. Em que sentido poderá constituir um dever? Aqui essa passagem, né, uma famosa passagem na qual Rousseau deixa claro para ele que o direito não se funda na força e não pode ser identificado à lei do mais forte. Né? O Rousseau ele continua, né, basicamente o argumento dele é de que o direito, ou a noção mesmo de dever, só pode ser fundado, né, tem que ter algum fundamento legítimo que faz nascer, né, essa noção de que é devido agir daquela maneira. Do contrário, agir simplesmente porque algo impõe uma determinada ação como sendo aquela que deve ser realizada, isso não é agir por dever, isso é agir por medo, por pressão, por talvez prudência, para evitar uma punição, etc. Mas não por dever. Essa é portanto, né, o Rousseau, né, continua o seu argumento ressaltando que o direito está intimamente associado a essa noção de dever, que é mais do que uma mera obediência pela força, que vai além dessa noção. Vamos ver uma passagem aqui também famosa, da página 12 e 13, né, diz assim o Rousseau: suponhamos por um momento que esse pretenso direito, digo que ele só resulta, que dele só resulta um galimácias inexplicável, pois tão logo seja a força que gera o direito, o efeito muda com a causa. Toda força que sobrepuja a primeira há de sucedê-la nesse direito. Tão logo se possa desobedecer impunemente, torna-se legítimo fazê-lo. E, como o mais forte sempre tem razão, basta agir de modo a ser o mais forte. Ora, o que é um direito que perece quando cessa a força? Se é preciso obedecer pela força, não há necessidade de obedecer por dever. E se já não é forçado a obedecer, também não já se é obrigado a fazê-lo. Vê-se, pois, que a palavra direito nada acrescenta à força, não significa aqui absolutamente nada. Né? Essa é uma passagem famosa, né? Esse galimácias, aqui é um termo meio antigo no português, mas é um discurso verborrágico, né? Ininteligível, né? Uma espécie de papo furado. Né? Então, em suma, o Rousseau se vale de um argumento de natureza aqui conceitual, terminológica, né, para dizer o seguinte: por definição, o direito pressupõe a obediência por dever e não pode ser simplesmente identificado a coerção, a mera obediência pela força. Né? Essa passagem, né, de que tão logo uma pessoa pode desobedecer, né, e ela o faz, né, é porque está claro que não há nenhum dever. Né? Assim, igual um assaltante, né, por exemplo, que aponta uma arma para você e dá uma ordem, você pode cumprir, mas isso não significa que você se sente no dever de fazer isso. Você apenas o faz enquanto durar a ameaça, enquanto durar a imposição. Né? Se você vê a possibilidade de inverter esse jogo, descumprir essa ordem e subjugar o próprio ladrão, você vai fazer. Né? Então perceba que você só não faz por uma questão de prudência. Né? Enfim, então um direito, né, que se assenta simplesmente na força não é um verdadeiro direito. Falta ele esse elemento constituinte da sua natureza, que é o dever. Bom, essa é uma definição que o Rousseau retoma aqui. E no discurso sobre a origem, né, os fundamentos da desigualdade entre os homens, o Rousseau expressa essa tese ainda em outros termos, se referindo ao despotismo produzido por todo contrato iníquo, né? E ele diz da seguinte forma: nesse último grau de desigualdade,
tudo se governa unicamente pela lei do mais forte. O contrato de governo é assim desfeito pelo despotismo. O déspota só é senhor enquanto é o mais forte. E tão logo seja possível expulsá-lo, de modo algum ele pode reclamar contra a violência. Só a força mantinha o déspota, só a força pode derrubá-lo. Enfim, então aqui fica claro que o déspota, a gente não tem nenhum dever de obediência em relação a ele, pois só a força o mantém lá. Segundo Rousseau, então, dizer que devemos ceder à força e obedecer aos poderosos constitui, na verdade, um truísmo, uma obviedade que nada esclarece sobre o que é o direito e o dever de obedecer. Eu cedo, na verdade, ao assaltante e o obedeço, mas isso não significa que eu devo fazer isso. Se eu pudesse evitar, como eu disse, obviamente, eu não seria obrigado a entregar minhas coisas a um assaltante. Enfim, aqui entra uma questão que é central para Rousseau, que é a questão da legitimidade do poder, e da própria fundação do dever de obediência. Nós não devemos analisar o direito simplesmente pelo fato, por ser um fato impositivo, mas pelo seu fundamento. Então, enfim, a proposta de Rousseau diz assim: obedecei aos poderosos, está na página 13 do Contrato Social. Obedecei aos poderosos. Se isso quer dizer cedei à força, o preceito é bom, mas supérfluo. Afirmo que jamais será violado. Convenhamos, pois, que a força não faz o direito e que só se é obrigado a obedecer aos poderes legítimos. Assim, minha pergunta inicial permanece de pé. A questão inicial é aquela que dizia respeito à legitimidade do poder, justamente. É o que funda o dever de obediência. Em suma, ceder ao mais forte é uma espécie de lei natural. Por definição, o forte ganha. Ele se impõe. E não um direito. Não é um verdadeiro direito, mas uma mera observação de um fato, que não constitui direito algum. Enfim, para Rousseau, não se deve analisar o direito pelo fato. Esse é um ponto fundamental que está no início do contrato social. Recusando, então, qualquer autoridade natural, o Rousseau desloca a sua reflexão para as convenções que estabelecem todas as autoridades legítimas. Então, para Rousseau não existe autoridade natural, não existe ninguém que por natureza deve governar. E nem nenhum direito fundado na mera força. São simplesmente convenções que estabelecem todas as autoridades legítimas, diz Rousseau na página 13. Já que nenhum homem tem autoridade natural sobre seu semelhante, e uma vez que a força não produz direito algum, restam então as convenções como base de toda autoridade legítima entre os homens. O Rousseau então rejeita a ideia de um povo inteiro, que um povo inteiro pudesse alienar sua liberdade, se tornar escravo, etc. A escravidão, para Rousseau, ela nunca é legítima. Ele é bastante, aliás, até sarcástico nesse ponto. É um trecho muito bonito, e que atravessa várias páginas. Eu vou ler então várias passagens aqui do Contrato Social sobre isso, para rejeitar a possibilidade de legitimar formas de servidão, basicamente isso. E o Rousseau diz isso na página 14 assim: dir-se-á que o déspota assegura aos súditos a tranquilidade civil, mas que ganham eles com isso, se as guerras que sua ambição lhes acarreta, se sua insaciável avidez, se os vexames de seu ministério os desolam mais que as próprias dissensões? Que ganham eles, se essa mesma tranquilidade é uma de suas misérias? Vive-se tranquilo também nas masmorras, e isso bastará para que nos sintamos bem nelas? Os gregos, encerrados no antro do Cíclope, viviam tranquilos ali, esperando a vez de serem devorados. Dizer que um homem se dá gratuitamente é dizer uma coisa absurda e inconcebível. Esse ato é ilegítimo e nulo, pelo simples fato de que quem o pratica não está em seu juízo perfeito. Dizer o mesmo de todo o povo é supor um povo de loucos, e a loucura não estabelece o direito. Enfim, então essa é uma passagem famosa para dizer que, olha, não basta que se viva mais ou menos bem para se dizer, então, que pode ser legítima qualquer forma de servidão.
mas isso não seria aceitável voluntariamente. O Rousseau vai além, inclusive, e defende que não é concebível a ideia de que o homem possa renunciar à sua liberdade e assumir assim, um dever de obedecer sem limites a um determinado soberano. Isso seria inconcebível com a própria natureza humana. Ele diz assim: renunciar à liberdade é renunciar à qualidade de homem, aos direitos da humanidade e até aos próprios deveres. Não há nenhuma reparação possível para quem renuncia a tudo. Tal renúncia é incompatível com a natureza do homem, e subtrair toda a liberdade à sua vontade é subtrair toda a moralidade às suas ações. Enfim, é inútil e contraditória a convenção que estipula, de um lado, uma autoridade absoluta e, de outro, uma obediência sem limites. Não está claro que não se tem obrigação alguma para com aquele de quem se tem o direito de tudo exigir? E esta simples condição, sem equivalência, sem compensação, não acarreta a nulidade do ato? Pois que direito teria meu escravo contra mim, se tudo que ele possui me pertence? Se sendo seu direito o meu, esse direito meu contra mim mesmo é uma palavra desprovida de qualquer sentido? Enfim, o Rousseau aqui claramente, ele rejeita claramente a tese do Hobbes e também do Grotius, em certa medida, de que a origem do direito e da escravidão residiria na guerra. Não há possibilidade de se falar em direito de guerra. Perceba a palavra direito. Não existe nenhum dever por parte do escravo. O escravo não está obrigado a obedecer àquele que o escraviza. Em nenhuma situação esse tipo de dominação seria legítimo. E não há que se falar em escravidão que nasce de um direito legítimo de guerra. Esse é um dos pontos que o Rousseau vai se afastar dessa tradição justnaturalista da época. A guerra é vista por Rousseau como uma relação de Estado para Estado e não de homem para homem. Não existe nem no estado de natureza nem no estado social. Os inimigos não são os homens, os indivíduos que estão ali, mas outros estados. E o direito de matar restringe-se aos defensores do outro estado enquanto estiverem com armas na mão. Então os indivíduos que vivem naquele estado não estão em guerra. Sendo assim, não cabe afirmar que o vencido e o vencedor celebram um contrato no qual o primeiro resgata a vida às custas de sua liberdade, poupa a vida daqueles que foram derrotados em nome deles renunciarem à sua liberdade. E tornariam-se, segundo essa tradição de pensar o direito da guerra, eles se tornariam legitimamente escravos. Na página 17 e 18, o Rousseau trata disso, dizendo assim: sobre o direito de conquista, não tem outro fundamento senão a lei do mais forte. Se a guerra não dá ao vencedor o direito de massacrar os povos vencidos, esse direito que ele não tem não pode servir de base ao direito de escravizá-los. Só se tem o direito de matar o inimigo quando não se pode escravizá-lo. O direito de escravizá-lo não decorre, pois, do direito de matá-lo. Portanto, é uma troca iníqua fazê-lo comprar, ao preço de sua liberdade, sua vida, sobre a qual não se tem direito algum. Então, o Rousseau, em suma, rejeita completamente todos esses argumentos para tentar legitimar a servidão, a escravidão. Em suma, o direito decorrente de guerra não é direito nenhum para Rousseau. Ele se funda apenas na força e, como já vimos anteriormente, ele é incapaz de fundar qualquer dever de obediência. Está na página 18, diz Rousseau: mesmo admitindo-se como possível esse terrível direito de tudo matar, digo que um escravo feito na guerra ou um povo conquistado não tem nenhuma obrigação para com seu senhor, salvo obedecê-lo enquanto a isso é forçado. Ao tomar um equivalente à sua vida, o Senhor não lhe concedeu graça alguma. Em vez de matá-lo, sem proveito, matou-o utilmente. Longe, pois, de ter aniquilado sobre ele sobre ele qualquer autoridade além da força, o estado de guerra subsiste entre eles como antes. Sua própria relação é um efeito desse estado, e o uso do direito da guerra não supõe nenhum tratado de paz. Fizeram uma convenção, mas uma convenção, longe de destruir o estado da guerra, supõe
sua continuidade. Enfim, então não superou a guerra, manteve uma relação de mera força. Em suma, o Rousseau considera a condição da escravidão absolutamente incompatível com o direito, com qualquer tipo de dever de obediência. Nenhum escravo é obrigado a obedecer. Basicamente isso, para Rousseau. Página 18. Assim, seja qual for o lado, porque se considerem as coisas, o direito de escravizar é nulo, não somente porque ilegítimo, mas porque absurdo e sem significação. As palavras escravidão e direito são contraditórias, excluem-se mutuamente, seja de homem para homem, seja de um homem para um povo. Esse discurso há de ser sempre igualmente insensato. Faço contigo uma convenção em que fica tudo a teu encargo e tudo em meu proveito, que observarei enquanto me aprouver e que tu observarás enquanto isso me agradar. Isso não é uma convenção legítima. É preciso, obviamente, lembrar que Rousseau estava dizendo isso em pleno século XVIII, na segunda metade do século XVIII, um período em que havia escravidão em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil havia um direito de escravidão, ou seja, havia um conjunto de leis que regulavam a prática da escravidão no nosso país. Enfim, então, o Rousseau está dizendo que isso nunca poderia ser um direito, que isso, obviamente, só passa de que não haveria nenhum dever de obediência desses indivíduos escravizados em relação àqueles que os escravizam. Bom, para o Rousseau, uma multidão escravizada nunca poderia ser vista como uma associação política. Essa é uma questão interessante. Por mais poderoso que seja o senhor, essa relação não passa de uma subjugação pela força. Não constitui um verdadeiro direito em nenhum Estado. Uma multidão escravizada não é uma associação política. Aquilo ali não pode ser entendido como um Estado. Diz, então, na página 19 o seguinte: sempre haverá grande diferença entre submeter uma multidão e reger uma sociedade. Que homens isolados sejam subjugados sucessivamente a um só, qualquer que seja o seu número, não vejo nisso senão um senhor e escravos, e de modo algum hei de considerá-los um povo e seu chefe. É talvez uma agregação, mas não uma associação. Não há nela nem bem público, nem corpo político. Não há bem público. Ainda que esse homem houvesse subjugado a metade do mundo, sempre seria um particular, seu interesse separado do interesse dos outros. Será sempre um interesse privado. Se esse mesmo homem vem a perecer, seu império, depois dele, fica disperso e sem ligação, como um carvalho, depois de consumido pelo fogo, se desfaz e se converte num monte de cinzas. Enfim, então, fica claro aqui que para Rousseau é absolutamente inconciliável a possibilidade da escravidão com o direito. Não é possível haver qualquer dever de obediência em relação a uma relação de servidão e uma multidão escravizada nunca constitui um povo, esse tipo e aquilo que se forma ali nunca pode ser entendido como uma associação política e, portanto, nunca como um Estado propriamente dito. Não passa de uma relação de força, uma mera imposição do mais forte. É basicamente isso. Bem, então com isso eu finalizo a primeira parte dessa aula.